Olá a todos, eu vou estar falando a respeito do nosso sistema. Bom, o nosso sistema ele é um website de ensino de programação para crianças e jovens de 5 a 17 anos e também para os professores e pais que pretendem que seus alunos ou filhos tenham esse contato com a programação. Nossas atividades vão incluir ensino de lógica, programação em blocos, jogos e, o mais importante, a programação em Python. A gente acabou por escolher o Python porque é uma linguagem muito simples de se aprender, muito simples de se escrever e também é uma linguagem que ela está presente no mundo corporativo, no mundo prático da programação. Bom, com esse projeto a gente pretende introduzir o ensino da programação para os jovens e para as crianças, porque a gente entende que o mundo está se tornando cada vez mais tecnológico e mesmo que a pessoa ela não vá seguir a informática, a computação, a programação, ter noções de lógica é muito importante para o desenvolvimento intelectual dessa pessoa. Bom, indo para uma questão mais prática agora. O nosso site ele vai utilizar HTML e CSS na parte visual, JavaScript na programação e banco de dados MySQL. Durante as análises de requisitos, foram entrevistadas duas professoras, Renata Santana, que trabalha com ensino infantil para crianças de 5 anos numa escola particular, e Caterine Novak, professora de programação para jovens de 15 a 17 anos. Com base nas informações fornecidas pela Renata, foi possível encontrar alguns requisitos para melhorar o software. A entrevistada afirma que crianças gostam muito de histórias, vídeos e músicas. Portanto, o site possuirá aulas interativas com músicas e vídeos animados antes de cada atividade. Deste modo, a criança terá maior foco em suas atividades e irá aprender enquanto se diverte. A professora informa que as crianças ficam focadas durante 15 e 20 minutos. Dessa maneira, as aulas e as atividades devem estar dentro deste tempo. O site também será adaptado para usuários portadores de deficiências. Haverá em todas as aulas e atividades um intérprete de Libras para orientar as crianças com deficiência auditiva. Aos portadores de deficiência visual, poderá ser habilitada a opção de responder às atividades através da fala, e nas aulas poderá ativar uma audiodescrição. Através da entrevista que tivemos com a professora Catherine Novak, muitos requisitos puderam ser analisados e incluídos no nosso projeto. A entrevistada relata que as crianças possuem mais facilidade no uso de celulares e tablets. Através dessa informação, obteve-se o primeiro requisito, que é a disponibilização do site em plataformas mobile. De modo similar ao depoimento da Renata, a entrevistada afirma que utiliza-se de assuntos que deixam as crianças empolgadas para chamar a atenção, como, por exemplo, os jogos. Novamente, isso estimula que o site seja colorido e dinâmico, com jogos que chamem a atenção e divirtam as crianças. O ensino para as crianças, adolescentes e adultos deve ser diferenciados, portanto seguiremos um padrão sugerido pela professora. O ensino começaria através do ensino de lógica, seguido pela programação em blocos e sendo sequenciado pela introdução da linguagem Python ao aluno, tudo de forma gradual e conforme a idade. Além disso, será usado métodos diferentes de ensino para cada grupo etário. Para as crianças haverá mais jogos, atividades dinâmicas, com muitos desenhos e músicas animadas, aulas mais explicativas e com exemplos infantis. Aos alunos mais velhos, acima de 14 anos, as aulas serão mais objetivas, possuindo exemplos práticos além do aumento do nível de complexidade das atividades. Catherine sugere um sistema de recompensa para manter o usuário focado e motivado. Deste modo, o software irá disponibilizar o desempenho do usuário nas atividades, permitindo que passe de nível e analise a pontuação. No texto, nesta sessão das entrevistas, tínhamos apenas colocado os pontos mais importantes da entrevista, relacionando os requisitos que conseguimos enxergar depois de cada informação. Porém, tivemos o feedback do outro grupo, que acharam confuso essa parte do texto, pois não sabiam quando era a professora que falava ou quando era uma ideia do grupo. Portanto, para melhorarmos essa sessão, colocamos a entrevista completa e abaixo dela colocamos todas as conclusões que conseguimos retirar deste texto. Falando um pouquinho sobre engenharia de requisitos. Engenharia de requisitos é o processo de estabelecer o serviço que o cliente necessita. Os requisitos são os serviços necessários e as restrições sobre as quais o sistema opera e é construído. Para ajudar na definição inicial dos nossos requisitos, nós fizemos as duas entrevistas mencionadas anteriormente neste vídeo. Para o processo em si, nós definimos os requisitos de sistema, os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos de sistema estabelecem descrições detalhadas das funções do sistema, definindo o que deve ser implementado.
Já os requisitos funcionais descrevem a funcionalidade do sistema e seus serviços. Versam sobre como o sistema reagirá, dadas entradas específicas, e como ele deve se comportar em determinadas situações. Os requisitos não funcionais definem as propriedades e restrições do sistema, bem como a sua capacidade de operação, IDEs e linguagens em que foi desenvolvido, dispositivos de segurança e idioma em que o sistema será disponibilizado, entre outras coisas. Fizemos um modelo do design do site, possibilitando que a ideia da arquitetura do sistema pudesse nos auxiliar no encontro dos requisitos. Como podemos observar na imagem, a página inicial do site teria essa aparência. Na parte superior temos as opções das idades, para que o usuário já inicie seu curso conforme sua idade. Um pouco acima temos a aba de cadastro ou do login, para que o usuário já acesse e continue da onde ele parou do curso. Um pouco abaixo temos as abas dos professores e responsáveis, onde eles poderão acompanhar o desempenho de seus alunos ou filhos e, deste modo, auxiliarem essas crianças em suas atividades. Continuando a apresentação, eu irei falar sobre os modelos que a gente escolheu. A gente escolheu basicamente 3 modelos. Esses modelos são o de casos de uso, o de classes e o modelo comportamental. Eu vou estar passando os modelos aqui, explicando. Em cima disso, vamos para a apresentação. Esse é o modelo de casos de uso. Então, ele modela os usos que os usuários têm, que os atores têm, dentro de cada contexto. Então, no contexto dos fóruns, essas são as ações dos usuários. Nas atividades, essas são as atividades. Essas são as ações. Agora, no próximo modelo, esse é o de comportamento. O modelo de comportamento modela, basicamente, como que vai ser o comportamento do usuário dentro do site. Então, por exemplo, aqui a primeira coisa que o usuário tem que fazer é entrar. Se ele não tem um login, ele tem que se cadastrar. Dessa forma, quando ele se cadastrar, vai ter 3 níveis de perfil. Então, ele pode ser um aluno, um professor, ou um pai ou mãe. Então, nesse caso, o sistema vai ter comportamentos diferentes de acordo com cada perfil. E esses comportamentos, e esse é o comportamento que o site vai ter no geral com determinados atores. E esse é o diagrama de classes. Basicamente, o diagrama de classes modela toda a parte lógica da nossa aplicação. Então, todas as ações que podem ser feitas pelo fórum, na atividade executada, por um aluno, por um usuário, que é uma abstração. Basicamente isso.